Teoria do conhecimento. É o ramo da filosofia que estuda como se dá o conhecimento e as teorias que tratam dos problemas e temas relacionados. Os gregos se perguntavam como é possível o engano. E agora a filosofia moderna, com o método científico, a gente se pergunta como é possível ter certeza. A sensação é o que os nossos sentidos detectam isoladamente, em sua forma interior e exterior. Liso, frio, quente, rugoso, duro, características puras. A percepção é a junção das informações, das sensações, dando sentido e dizendo como as coisas são. Sentimos as qualidades como integrantes de seres mais amplos e complexos do que a sensação isolada de cada qualidade. Criamos uma ideia ou juntamos características puras. Um exemplo, não engolimos o amargo, dizemos que engolimos o alimento que está amargo. Por isso se diz que, na realidade, só temos sensações sob a forma de percepções. Memória. Memória é evocação do passado, é a capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi. Reter elementos do passado e formar o nosso conhecimento e identidade. Lembrar é espontâneo, natural, e recordar é fazer esforço para Recordar é fazer esforço para lembrar. Assim como há perturbações e problemas perceptivos, a gente tem problemas relacionados com a memória, como a amnésia, perda total ou parcial da memória. E os componentes que formam a lembrança são os componentes objetivos, que são as atividades físico-químicas da memória, as reações químicas ao pensar, neurônios e cérebro, que gravam e fazem registro cerebral das lembranças. E os componentes subjetivos, que é aquilo que você acha especial, você guarda. Aquilo que você acha especial, você guarda. O que é corriqueiro, comum, você não guarda. Ele tem significado emocional e a noção de prazer e dor. Então, quando tu tem um momento difícil, tu vai se lembrar mais do que um momento que tu tava vivendo a tua vida normalmente, sabe? Imaginação. Imagem da nossa mente não é real, é uma projeção. E é essa projeção que nos faz trazer coisas que não estão presentes, vir e se tornar presente. Presentificar algo ausente. A imaginação pode criar um mundo real que julga ser melhor do que o nosso, a ponto de recusarmos viver no mundo para viver na imaginação. E isso que caracteriza a esquizofrenia, que é quando o cara ele vive na imaginação, mas não vive no mundo real. Pela imaginação, eu vou além da percepção. Enquanto a percepção me dá algo já determinado de informações, a imaginação completa isso. Na imaginação pode-se ter a informação completa. Então, como por exemplo, quando se fala em moto, na percepção a gente tem a textura lisa, metálica, vermelha e tudo mais. Na imaginação a gente pode pensar algo além do normal, como por exemplo uma moto vermelha com rodas futurísticas e espelhos que nunca foram vistos. Descartes fala isso e afirma que imaginar é compor as coisas diferentemente. Podemos elaborar o diferente, o que ainda não existe. Podemos testar novas ideias e novas teorias. Linguagem. Linguagem é a forma propriamente humana da comunicação, da relação com o mundo e com os outros, da vida social e política, do pensamento e das artes. Para Platão, a linguagem é pharmakon, se traduz por poção, possuindo três efeitos principais. O remédio, que são as coisas positivas, que ajudam ou melhoram. O veneno, que são as coisas ruins, a ofensa, o ato de machucar. O cosmético, que é a maquiagem, que é dissimular ou ocultar a verdade sobre as palavras.
E tem um sistema de signos para a comunicação entre pessoas, para a expressão de ideias, valores e sentimentos. O signo é o sinal, a representação simbólica. E o signo é a representação de algo, mas só faz sentido se soubermos o significado. Como, por exemplo, a letra A é uma letra A. Só que se tu juntar ela com outras letras, tu cria um sentido. E os signos são signos são como, por exemplo, as letras, né? Que só tu tem que entender o signo, mesmo ele sendo uma representação simbólica. Porque o A é uma representação simbólica do fonema, né? A. Então, enfim, bora. Fatores fundamentais. Os fatores físicos, anatômicos, neurológicos e sensoriais que determinam para nós a possibilidade de falar, ler, escrever e escutar. Fatores socioculturais, que são significados, variáveis, fonemas, ditados, variam de cultura para cultura porque a linguagem é um processo cultural, como por exemplo, aqui no sul a gente fala bergamota e em outros lugares a gente fala mexerica, então é a mesma coisa cultural, enfim. Fatores psicológicos, que são as sensações e sentimentos, interferem na formulação da nossa performance linguística. Então, se eu estou feliz, eu posso falar de um jeito diferente, com certeza eu vou falar de um jeito diferente do que quando eu estou triste. E um fator linguístico, que é a forma real da linguagem, análise da estrutura própria, sintaxe, semântica, concordância, enfim. Inteligência. Inteligência é a capacidade de resolver problemas ou encontrar soluções. Inteligência difere de instinto e do hábito, por sua flexibilidade. Inteligência é capaz de criar instrumentos, isto é, de dar uma função nova, um sentido novo a coisas já existentes, para que sirvam de meios a novos fins. Inteligência prática é quando se constrói um objeto para resolver algo. Inteligência teórica é quando se constrói um pensamento lógico para resolver algo. Inteligência usa todos os itens para funcionar. Pensamento. Pensamento é a consciência ou inteligência saindo de si, colhendo e reunindo os dados oferecidos pela experiência, pela percepção, pela imaginação, pela memória e pela linguagem, voltando a si, para observá-los, tirar conclusões, formar a partir deles novas ideias. O mundo interno, consigo mesmo. O pensamento é a interação do mundo interno com o mundo externo. É o processamento de informações. E é a maneira de expressar nosso sentimento, nossa existência. Que também faz relação àquele eu penso, logo existo, né? E habilidades do pensamento. Com o pensamento a gente pode comparar, a gente pode fazer síntese, a gente pode fazer uma relação de causa e consequência, como, quem, onde, e assim vai. Consequência. Consciência. Consciência é representado pelo eu, o ser que sabe de si, buscando estar ciente do mundo interno e externo. Inconsciência é constituído por 3 instâncias, 2 delas inconscientes e uma apenas é consciente. O id e o superego são os inconscientes e o ego é o consciente. O id são os desejos, instintos movidos pelo princípio de prazer. E o superego são os deveres, regras morais, e o ego é o mediador do id e do superego. O id não tem certo ou errado, ele é movido pelo princípio de prazer, que é a busca do prazer e fuga da dor, que exige a satisfação imediata. O id é a energia dos instintos e dos desejos, em busca da realização desse princípio do prazer. E o ego, para Freud, é o sistema racional, é o aspecto racional da personalidade, responsável pela orbitação e controle dos instintos de acordo com o princípio da realidade. Então, o princípio da realidade, o ego opera para providenciar as limitações adequadas à expressão
dos instintos do id. Então, é como se fosse, tipo, ele tenta satisfazer o id, mas ao mesmo tempo sem transgredir as exigências do superego. Então, é a realização dos instintos sem a transgredir as regras morais e leis e tudo mais. O inconsciente, em suas duas formas, está impedido de manifestar-se diretamente. Algumas formas de manifestação são os sonhos, os atos falhos, que é aquele exemplo de quando tu fala a verdade, mas logo tu arruma, tipo, é que nem tu falar, você tá bem linda hoje, sabe? Essa coisa assim. O xiste, que é a brincadeirinha, dizendo a verdade por meio do humor. E a limitação é quando não tem como conhecer todo o a gente tem duas limitações. Uma é que não tem como conhecer todo o meu inconsciente. E a outra é que não sabemos quando a escolha veio do consciente ou do inconsciente. Logo que o inconsciente está sempre embaixo do consciente. Ou seja, está sempre ali. A teoria do conhecimento, agora a partir do Platão. O Platão divide em juízo de fato, que é o objetivo, que é essa caneta é preta, e o juízo de valor, subjetivo. Essa caneta é boa. A verdade é aquilo que eu digo e acontece no mundo. Em nossa sociedade é muito difícil despertar nas pessoas o desejo de buscar a verdade, pela enorme quantidade de veículos e formas de informação que acaba tornando tão difícil a busca da verdade, né? Para ter conhecimento, eu preciso de um sujeito que conhece e de um objeto a ser conhecido. Um sujeito conhecedor é nossa mente, nossa consciência. E o objeto conhecido é a realidade, o mundo, os fenômenos. A teoria realista é que as percepções que temos dos objetos são reais, ou seja, correspondem de fato às características presentes nesse objeto, como as formas e as cores. O objeto predomina o sujeito. Isso é Aristóteles. E a teoria do idealismo é que o sujeito é que predomina em relação ao objeto. Isto é, a percepção da realidade é construída pelas nossas ideias, pela nossa consciência. Assim, os objetos são do jeito que são, de acordo com a capacidade de percepção do sujeito. Então, isso é Platão. Então, o idealismo fala que o realismo está errado porque os nossos sentidos se enganam. Então, tu não tem como tu olhar para alguma coisa e ter totalmente certeza daquilo que tu tá olhando, porque os nossos sentidos podem se enganar, né? Nem tu fala que uma coisa tá molhada, mas tava seco, sei lá. Então, que uma cor é laranja, mas na verdade é amarelo. Essas coisas assim acontecem por causa da teoria realista, mas o erro é explicado pelo Platão no idealismo. John Locke fala o que ocasiona a produção de uma ideia simples é a qualidade do objeto. Qualidades primárias, está dividido em duas, né? Qualidades primárias e qualidades secundárias. Qualidades primárias, como a solidez, a extensão, a configuração, o movimento, o repouso e o número. E as qualidades secundárias, como cor, som, sabor e etc., provocam no sujeito determinadas percepções sensíveis. Locke ainda divide as ideias em simples, que são as que chegam misturadas no objeto, mas que podem ser separadas pelos diferentes sentidos pelos quais as recebemos, como a textura lisa, o aroma perfumado. E complexas, quando nossa mente é preenchida dessas ideias simples, podemos formar combinando as ideias complexas, como o homem, como a beleza, como a maçã, como o inferno, como o universo, como o céu, tudo mais. Kant, ele separa conceitos empíricos, que é o a posteriori, que é quando o conhecimento é derivado dos sentidos, das experiências, ou seja, empírico.
Então, o chá está frio. Está frio porque eu tive a experiência e eu sei que está frio por causa da experiência. E tem os conceitos puros, que é a priori, que é quando eu não preciso da informação dos sentidos para elaborar o conhecimento. Como o meu professor deu exemplo, na matemática, tu não precisa ver o objeto para saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Sem experiência, sem estar acontecendo na minha frente. Então, eu posso ter esse conhecimento sem estar dependendo dos meus sentidos. De onde se originam as ideias? Para Kant, se origina no empirismo. As ideias se formam a partir dos sentidos, a experiência sensorial. Todo o conhecimento vem da experiência dos 5 sentidos. A tábula rasa. Nascemos sem saber nada e vamos aprendendo conforme a gente cresce. Sem experiência de uma coisa, não há ideia dessa coisa. E o racionalismo, que é a não confiança dos sentidos. Portanto, a razão tem que fazer a correção dos sentidos. Descartes, ele fala que tem 3 tipos de ideia. As inatas, que são as ideias que nascem junto com a gente, o que contraria o que Kant falou. Que o Kant falou que nada, a gente nasce sabendo nada, a gente vai aprendendo conforme a vida, mas o Descartes fala que as ideias como Deus e perfeição, eles nascem junto com a gente. As ideias adventícias são aquelas que vêm dos sentidos, e a imaginação, que é a mistura de algo real com algo irreal, provém da nossa imaginação e da experiência. E a teoria do Kant, que precisamos achar um meio termo entre o empirismo e o racionalismo, que é o apriorismo, que eu preciso da experiência, que fornece, e da razão, que organiza para operar o conhecimento. Então a experiência, ela fornece o conhecimento e a razão ela organiza para criar o sentido completo e ter o conhecimento.